Olá a todos. Eu vou apresentar aqui meu trabalho de título Previsão do preço do arroz, um estudo com modelos econométricos e variáveis exógenas. Primeiro, numa breve introdução, eu queria falar rapidamente do arroz, né? O arroz ele é um dos cereais mais importantes do Brasil e do mundo. No Brasil, acho que não preciso nem me alongar muito aqui, ele faz parte da nossa alimentação cotidiana, né? Boa parte das pessoas aqui me ouvindo agora comem arroz com feijão quase que diariamente, né? E no mundo a mesma coisa, principalmente na região asiática, né? Na Ásia, o arroz ele faz também parte da base da alimentação das pessoas, ou seja, ele é base da alimentação da região mais populosa e povoada do mundo e representa aí a rotina de bilhões e bilhões de pessoas, né? Aqui no Brasil, a produção ela é concentrada no Rio Grande do Sul, cerca de 70%, e o arroz ele é influenciado por diversos fatores, ele é uma commodity agrícola, né? Então, ele é impactado por fatores climáticos, como chuva, temperatura, né? Também impactado por fatores de insumos, né? Uso de insumos como fertilizante, o próprio diesel, né, no maquinário. E ele também é afetado pelas próprias leis de oferta e demanda, né? Se tem pouco interesse no arroz, o preço tende a cair, né? Porque a demanda é menor. E se acontece, de repente, alguma crise, por exemplo, a oferta cai, o preço tende a subir, toda oferta e demanda, e nos exemplos que eu dei, cabe o vice-versa, né? E essa volatilidade de preço, ela impacta consumidores e especialmente produtores. Para o consumidor é ruim, porque se o preço ele sobe muito, o seu poder de compra cai, e para o produtor é especialmente ruim, porque o produtor, ele está produzindo, né? Ele fica preso, né, na produção do arroz durante 5 meses, né? O tempo entre plantio e colheita são 5 meses. Então ele precisa ter certeza da decisão dele no momento do plantio, para na colheita ter lucratividade, né? Então a decisão dele ela é muito mais grave. O consumidor ele consegue corrigir mais facilmente a sua decisão de consumir, o produtor não, né? Então, o objetivo é desenvolver um modelo preditivo de machine learning, né, para prever o arroz com esses 5 meses de antecedência, ou seja, o período de plantio e colheita, e fornecer informações relevantes para estabilizar um pouco esse setor, né? Se a gente consegue criar um modelo capaz de prever com toda essa antecedência, a gente pode facilitar aí as decisões dos consumidores e produtores e também de quem formula a política, né? A metodologia, primeiro passo importante de destacar é a identificação de variáveis, né? A gente pode colocar em milhões e milhões de variáveis no modelo de machine learning. A gente partiu do modelo de oferta e demanda, né? Ou seja, buscando trazer variáveis para justificar a oferta e a demanda. Para a oferta, trouxemos o preço dos insumos, o preço de soja e milho, que na verdade concorrem com arroz por área, né? E a taxa de câmbio, que ela também impacta o preço do arroz, porque quando o câmbio sobe, o agricultor ele tende a optar por produtos agrícolas de exportação, e não é o caso do arroz, né? Então, se o câmbio sobe, a expectativa é que o preço do arroz caia, devido ao pouco interesse dos agricultores, né? Mas é algo que a gente ainda vai analisar. E do lado da demanda, trouxemos a renda média da população, porque a renda ela vai ter uma relação também com o consumo. E é uma relação meio controversa, né? Se a renda cai, o consumo ele pode diminuir, provavelmente porque a população tem menos poder de compra, porém, para algumas faixas de renda, para algumas faixas de renda da população, se a renda cai, a pessoa ela tende a deixar de consumir, por exemplo, uma proteína, um produto mais caro para consumir arroz. Então, é uma relação também que a gente busca analisar aqui, né? Esses dados foram coletados do CPEA, do CPEA coletamos o preço de soja e milho e a taxa de câmbio, do CONAB coletamos o preço dos insumos e do IBGE coletamos a renda média da população. Esses dados foram organizados, coletados e ajustados entre junho de 2012 e maio de 2024 e testamos os modelos de regressão linear, regressão de Cume e também os modelos de série temporal SARIMAX e SARIMA para o controle, né? Ou seja, os 3 primeiros modelos com todas essas variáveis exógenas e procedimento de defasagem e o SARIMA controle foi um modelo bem mais simples só para verificar, para usar como controle, né? Verificar se vale a pena adicionar variáveis exógenas e também fazer defasagem de 5 meses. Essa defasagem de 5 meses foi um deslocamento da base de dados, ou seja, atribuímos o X do momento T ao Y do momento T mais 5, assumindo que a base é mensal, tá? Resultados, aqui é interessante, é um pedaço da análise exploratória, mas é legal ver como se comportaram todos esses preços, né, e a renda. Aqui tem todas as variáveis, exceto a taxa de câmbio, né? Então, a gente observa muitos momentos de oscilação para cima de todos os preços, tanto do milho, da soja, do arroz e dos fertilizantes. Então, todos esses preços, eles oscilaram para cima. Nesse gráfico, a gente parte do 1, né? A gente coloca, é uma evolução relativa, tá? De cada indicador. Então, todos partem do 1, a gente observa que todos esses indicadores, eles permanecem uma boa parte do tempo acima do 1, e eles terminam a série
normalizando um pouco, mas ainda assim acima do momento inicial, lembrando aqui que eu estou descontando nesse gráfico o IPCA, tá? Então é descontado de inflação, ou seja, se ele parou no 1, na verdade ele só inflacionou, tá? Então a gente acaba, todos os valores terminam acima, o arroz ele tem um salto por causa das enchentes no Rio Grande do Sul que ocorreram no início desse ano, e a renda, nesse mesmo período a gente observa o oposto, né? A renda ela cai muito, ainda mais considerando fazendo essa remoção da inflação, né? Então a renda ela cai muito, principalmente no período pandêmico, ela encerra em quase metade do que era no início da série temporal, ou seja, de 12 a 24, a renda da população ela caiu quase que pela metade relativamente, né? A renda média da população, o que explica muito os problemas sociais que temos hoje em dia, e essa queda ela foi muito mais acentuada no período de pandemia, né? A gente observa nesse pedaço final da curva. Ainda sobre os resultados, aqui trazemos todos os modelos, né, mencionados. Esse aqui é o erro quadrático médio, né, desses modelos. Nós observamos que todos os modelos se comportaram melhor que aquele Sarima controle, ou seja, o erro quadrático médio desses modelos foi melhor, ou seja, podemos concluir que valeu a pena, né, trazer que foi positivo para o desempenho do modelo, trazer as variáveis exógenas e o procedimento de defasagem, porque esses modelos mais complexos, eles tiveram um resultado melhor que o controle. E os três modelos, o SADIMAX, o Ridge Regression, que é a regressão de Cume, e o Linear Regression, que é a regressão linear, tiveram um desempenho parecido, só que o SADIMAX ele foi um pouquinho melhor, né? E também observando os intervalos de dados, né? Esses modelos foram testados em vários intervalos, a gente observa que a gente teve uma oscilação muito grande entre períodos, né? Por exemplo, esse segundo período da segunda linha da tabela, a gente tem um erro bem mais relevante e importante que nos demais, né? Porque provavelmente porque ele foi, muito provavelmente porque ele foi treinado no período pré-pandêmico e testado no período pandêmico, ou seja, a conjuntura se alterou totalmente, né? Mas essas oscilações de erro a gente observa também em outros períodos. Mas é interessante analisar, e o período pré-pandêmico, ele ficou um período de erro bastante baixo, né? Se a gente pegar essa primeira linha, que é o pré-pandêmico. Então é bastante interessante, a gente pode concluir aqui que foi positiva trazer essas variáveis exógenas e o procedimento de defasagem, claro que ainda é necessário fazer muitos estudos. E sobre a conclusão, a gente conclui que tem uma certa viabilidade de testar esses modelos econométricos com variáveis exógenas e procedimento de defasagem, acabamos de ver isso na tabela do slide anterior. O SARIMAX ele se mostrou mais eficiente, mas essa diferença não foi tão relevante, é importante adaptá-lo continuamente, testar novas variáveis, né? E aqui é importante só notar que esse artigo ele contribui com a literatura, porque não encontramos na literatura outros artigos que tentam prever o preço de commodities agrícolas, muito menos do arroz, com 5 meses de antecedência, ou seja, de um período tão grande, e também adicionando variáveis exógenas, não encontramos. Então ele preenche mesmo que de forma modesta uma pequena lacuna na literatura. Próximos passos, é importante testar outras variáveis para ver se a gente consegue uma assertividade melhor do modelo, principalmente naqueles períodos que a gente observou de erros maiores, e também é muito importante fazer um estudo mais holístico, mais integral, avaliando não o preço, mas a lucratividade do agricultor, porque o preço e o custo, eles oscilam juntos, né? Momentos de grande preço tendem a ser mais ou menos acompanhados por momentos de aumento de custo, né? Então, é interessante ver como se comportou na realidade a lucratividade do agricultor, não apenas o preço, porque às vezes entre essas oscilações de preço e custo, a gente tem um movimento mais interessante da lucratividade do agricultor. Então é algo mais interessante para trazer para estudos futuros. Muito obrigado.